Jornal da Rede Alesp. 38 milhões de brasileiros elegeram neste domingo 57 novos prefeitos. Aqui na capital paulista, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, garantiu a reeleição com 59,38% dos votos válidos, num total de 3.169.121 votos. O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, recebeu 2.160.000 votos. O resultado foi confirmado depois de pouco mais de 2 horas do fim da votação. No começo da noite, no diretório do partido, na zona sul da cidade, o prefeito Bruno Covas, ao lado do governador João Dória, do vice-prefeito eleito Ricardo Nunes e de vários representantes do PSDB, fez um pronunciamento à população. Antes dele, o governador João Dória falou sobre o resultado da eleição. Ele lembrou da importância da família Covas na história da família Covas na história da política do Brasil, a importância da união do PSDB durante essa eleição municipal e a vitória alcançada pelo partido nas urnas. Quase metade de todo o eleitorado do estado de São Paulo votou no PSDB e o domínio de quase metade de todas as cidades do estado de São Paulo. E a nível nacional, o partido que reuniu nas suas votações de norte a sul no Brasil o maior número de eleitores votando PSDB. Então, aos militantes, aos dirigentes dos diretórios, sejam os estaduais, municipais e ao Diretório Nacional, o nosso reconhecimento pelo trabalho e pelo apoio ao Bruno Covas aqui na capital de São Paulo. O governador João Dória falou também que foi a vitória do equilíbrio e do bom senso. A população quer governos eficientes, governos que priorizam os mais pobres, os mais humildes, os desvalidos, os desempregados, aqueles que precisam de apoio e de apoio substancial do governo. O Bruno fez a sua gestão dedicada aos mais pobres e continuará a fazê-lo nos próximos 4 anos, com o apoio do governo do estado de São Paulo e o apoio da população, daqueles que querem uma redução das desigualdades. E não apenas uma cidade, um estado mais justo, Bruno, mas um país também mais justo e mais solidário. Ao se pronunciar, o prefeito reeleito Bruno Covas falou que a democracia está viva. Agradeço o meu adversário. Fizemos o bom combate. E queria me dirigir a todos aqueles que acreditaram nele e depositaram o voto de confiança. Nós vamos governar para todos. A partir de amanhã, não existe Distrito Azul e Distrito Vermelho. Existe a cidade de São Paulo. Bruno Covas também falou sobre o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, seu adversário nesta eleição. Me perdoe, governador, me perdoe a minha família. Eu queria aqui fazer uma homenagem e um agradecimento especial ao meu vice, Ricardo Nunes. Que sofreu muito durante essa campanha. Mas esteja certo, Ricardo, que a partir de 1º de janeiro, nós vamos governar e nós vamos mostrar para São Paulo quem nós somos e qual é a nossa visão de mundo. Antes de encerrar o pronunciamento, o prefeito Bruno Covas reforçou a importância dos próximos 4 anos frente à administração da capital paulista. O rumo está dado. Nós temos que combater as desigualdades. Nós temos que combater o coronavírus. Nós temos que investir em saúde e educação. E nós temos que fazer da nossa gestão um mantra na busca de emprego, emprego, emprego e oportunidades. São Paulo disse sim à democracia. São Paulo disse sim à ciência. São Paulo disse sim à moderação. São Paulo disse sim
ao equilíbrio. Diagnosticado com Covid-19, na última sexta-feira, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, acompanhou a votação do segundo turno na residência dele, ao lado da esposa, no Campo Limpo, zona sul da cidade. E foi de Eu lá. quero agradecer, em primeiro lugar, a... Não. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, as mais de 2 milhões de pessoas que apostaram numa cidade mais justa e menos desigual, que hoje votaram 50 com muita esperança. O recado de mais de 40% da população de São Paulo é claro: dá para fazer política sem abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos valores. Eu quero aqui cumprimentar o Bruno Covas e desejar que ele tenha sorte nos próximos 4 anos. E que, acima de tudo, governe a cidade sabendo que uma imensa parcela da sociedade quer mudança. Quer que a periferia seja tirada do abandono, tenha vez e voz. O mandato que ele vai assumir a partir de janeiro não é um cheque em branco. Nós vamos fazer o nosso papel de cobrar e fiscalizar. A gratidão é um sentimento que demonstra que a gente sempre precisa dos outros. Ninguém conquista nada sozinho. Por isso, eu quero aqui fazer um agradecimento especial a Luísa Erundina. Essa mulher incrível, guerreira, dona de uma energia, de uma garra que eu vi poucas vezes na vida. Eu tenho enorme orgulho de ter tido a Erundina ao meu lado nessa caminhada. Vou trabalhar, a partir de agora, para o que a gente conseguiu construir e unir aqui em São Paulo sirva de inspiração para o Brasil, para ajudar a derrotar o atraso e o autoritarismo. Vou estar à disposição, como sempre tive, das lutas do nosso povo, em São Paulo e no país, por democracia, justiça e direitos sociais. Muito bem, Tayana. Como se diz, a festa da democracia, né? Mais 57 cidades, grandes metrópoles, já sabem agora quais são os seus novos prefeitos, terminada a segunda eleição, né? Bonito ver, né? Todo esse processo, uma eleição que transcorreu tranquila, e agora a gente tem o resultado, e agora é trabalhar, porque a gente já sabe, aí o eleitor já sabe todos os seus eleitos, né? A gente vai falar daqui a pouco, acho que já está com a gente também o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral, e ele vai fazer um balanço dessas eleições aqui com a gente. Bom dia, doutor Alberto Rolo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu agradeço mais uma vez o convite e vamos falar dos trabalhos de ontem. Exatamente. A gente pode começar falando um pouquinho, né, dessa eleição de ontem. Esse ano a eleição foi bastante diferente, né? Foi recomendado levar caneta, manter o distanciamento social. Houve também um aumento do número de processos na Justiça Eleitoral por irregularidades dos candidatos, pois os aplicativos facilitavam as denúncias. Como que funcionou? Esse aplicativo que vocês referem é o tal chamado Pardal. Também não sei por que chama Pardal, precisa perguntar lá para o TSE. E realmente foi facilitada a forma de fazer denúncia, do eleitor apresentar qualquer tipo de irregularidade para ser verificada, né? Não significa que o eleitor mandou e é uma ilegalidade. O Ministério Público verifica e, se for o caso, entra com ações judiciais. Então, teve um pequeno aumento do número de processos, porque isso ficou facilitado, sim. Como é que funcionou? O eleitor fazia um vídeo ou tirava uma foto, preenchia lá os dados no Pardal, primeiro baixava o aplicativo, né, no celular, e aí mandava essa mensagem, ia parar lá no Ministério Público, o Ministério Público ia verificar se era caso de entrar com a ação ou não. Então, houve aí um pequeno número, porque foi facilitado. O que não significa que uma parte dessas denúncias não foi arquivada, porque o Ministério Público entendeu que não havia nenhuma irregularidade. Doutor Alberto, antes da gente entrar na análise política em si, eu gostaria só também de falar da apuração, né? Nós tivemos no primeiro turno uma apuração um pouco mais lenta, né? Mas nada comparado à eleição americana, né? Mas como é que o senhor vê o resultado assim da rapidez agora no segundo turno, um pouco mais do que a primeira? Com certeza nada comparado aos Estados Unidos. Nós somos muito melhores do que eles nesse ponto, outros também, mas nesse também. Agora, lógico, houve um problema no primeiro turno, que o ministro Barroso foi ao vivo dizer quais eram os problemas naquele momento, ninguém escondeu nada, total transparência, e ontem, no segundo turno, isso foi resolvido. Então, foram 2 fatores que colaboraram para o sucesso da apuração de ontem. O primeiro fator é que eram menos cidades, ainda que são cidades com mais
eleitores, né? Acima de 200 mil eleitores. As outras são cidades menores, mas ainda assim são 57, foram 57 municípios, então um número bem menor de dados para serem processados. Então, esse é um primeiro fator que colaborou para essa rapidez. E o segundo fator, que desde o dia 15 de novembro até sábado, né, véspera da eleição, o ministro Barroso e o TSE informaram que todas as providências tinham sido tomadas e estavam sendo tomadas para que aquela morosidade, aquelas dificuldades técnicas não acontecessem, né? Dificuldade em acessar o e-título, dificuldade em processar justificativas e acessar os seus dados, né? A escola onde ia votar, o endereço onde ia votar. Quer dizer, então, isso ontem ficou, aí a gente viu depois, né? Ficou regularizado e permitiu que tudo funcionasse bem melhor do que foi no primeiro turno. Agora, doutor, mais de 15 mil candidatos, né, com pendências na Justiça Eleitoral tinham seu nome na urna. Ao menos 766 foram eleitos. Como fica a situação deles agora? Eles vão tomar posse no dia 1º de janeiro? Como que fica? Explica um pouquinho para quem está em casa. Esse é um problema de tempo que a Justiça Eleitoral teve para julgar os pedidos de registro. O ideal era que esses pedidos de registro, pendências, como você falou, Tayana, tivessem resolvidos antes da eleição. Isso é o ideal. Mas não deu tempo. A eleição foi pressionada por causa da pandemia, os prazos foram comprimidos por causa da pandemia, então acabou não dando tempo da Justiça Eleitoral julgar. Esse era o ideal. Como a Justiça Eleitoral não conseguiu julgar, então muitos desses, e você tem os números, foram para a urna, e aqueles que foram eleitos vão depender dos resultados na Justiça Eleitoral. Ou seja, fui eleito, tive os votos, mas a Justiça Eleitoral ainda vai analisar, verificar se eu sou ficha suja ou não, se eu mereço tomar posse no dia 1º de janeiro ou não. Então, dá para a gente dizer que esses eleitos ainda estão dependentes da decisão da Justiça Eleitoral. Doutor Alberto, antecedendo a esta eleição, primeiro e segundo turno, né, havia muita expectativa das fake news, né? Isso é uma coisa que mudou a eleição no mundo todo. Como é que o senhor faz essa análise aí? Parece que transcorreu tranquilo, o senhor acompanhou? Olha, a gente já falou isso, inclusive, aqui na Rede Alesp, e o ministro Barroso destacou isso no discurso dele ontem, no final da eleição, né, à noite. Houve tratativas, houve acordos entre a Justiça Eleitoral e as principais redes sociais. Ele mencionou ontem o Facebook, o Instagram, o Google, até o TikTok já entrou nessa, né? Foi mencionado expressamente, essas redes foram mencionadas expressamente pelo ministro Barroso. Houve, então, um acordo para que as próprias redes sociais tirassem essas páginas com suspeitas de fake news. Ou seja, ninguém ficou esperando decisão da Justiça Eleitoral. É lógico que qualquer ofendido, qualquer candidato, qualquer um que se achou vítima de fake news, buscou o reparo na Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral, em muitos casos, mandou retirar e a decisão foi cumprida. Agora, houve casos onde a própria rede social, e essas foram mencionadas pelo ministro Barroso, tirou do ar essas páginas suspeitas, páginas com um comportamento, aí é um nome técnico que o ministro Barroso mencionou ontem, com um comportamento suspeito. Então, as redes sociais não ficavam esperando a decisão da Justiça Eleitoral, o que significa que foi muito mais rápido, deu muito mais rapidez. Então, alguém mal intencionado que criou uma página falsa para difundir fake news, essas páginas não demoraram muitas horas até que a própria rede social retirasse do ar, né? Então, houve uma velocidade maior, e aí eu acho que a pessoa fica pensando de novo, olha, se uma tirou do ar, duas tirou do ar, eu não vou fazer de novo, que não vai adiantar nada. E as coligações, os apoios, né? Tanto apoio seja do presidente, ou seja do governador, no âmbito, assim, eu digo, nacional, em todos os estados. Como é que o senhor viu isso daí durante a campanha e na eleição? As análises políticas mostram que esses apoios, tanto do presidente quanto dos governadores, não influenciaram tanto assim. A maioria dos candidatos apoiados por essas figuras importantes perdeu, a maioria. Alguns ganharam, alguns mais importantes, outros menos importantes, mas foi a minoria. Ou seja, o eleitor pensou muito na eleição municipal, pensou muito nas necessidades do município, a gente já falou aqui, transporte público, posto de saúde, buraco na rua, enchente. O eleitor pensou muito nisso e deixou os problemas maiores de emprego, desemprego, economia, inflação, dólar, o que for, deixou para pensar isso a partir de agora até chegar nas eleições de 2022.
E quais foram, doutor, os fatos inusitados que marcaram essas eleições? Olha, infelizmente a gente ainda ouviu ontem algumas ocorrências policiais, né? De gente fazendo boca de urna, de gente tentando comprar voto, houve apreensão de dinheiro vivo, né? Como é que você apreende 10 mil, 20 mil, 50 mil reais na posse de alguém que tem vinculação a um candidato no dia da eleição? Para quê? Né? Tanto dinheiro vivo assim circulando dentro de carro, dentro de pastas que estavam dentro de carros. Então, houve algumas ocorrências, não foram números expressivos, mas sempre tem lá uma meia dúzia de 10 ou 15 ocorrências. Então, eu acho que essas pessoas ainda estão pensando na impunidade, ainda estão pensando que podem comprar voto, que podem tratar o eleitor brasileiro com falta de respeito. Então, o ideal é que na próxima eleição isso fique em zero ocorrências. Então, eu destaco essas ocorrências, ainda aconteceram. Algum derrame de material, né? Na maioria das cidades não aconteceu, mas eu ouvi matérias dizendo que ainda tinha santinho no chão. Não devia acontecer, isso é crime, inclusive, né? Então, tem essas ocorrências. Pensando nos 57 municípios, foram poucas, mas elas deveriam ser zero. No mais, a gente tem que destacar, Tayana, aquilo que o ministro Barroso falou, o cidadão brasileiro e o eleitor brasileiro estão de parabéns. Foi uma eleição correta, ordeira, pacífica, todo mundo usando álcool em gel, todo mundo usando máscaras. Então, o brasileiro, mais uma vez, deu uma demonstração de civilidade. Então, nós somos um povo que merece o respeito do mundo quando a gente fala de eleições. Doutor Alberto, o senhor é especialista em direito eleitoral. Imagino que sempre quem procura um advogado é para o litígio, seja de uma parte ou de outra, né, para fazer valer os seus direitos, inclusive quando se trata de partidos. Mas eu queria uma análise também política do senhor. Como é que o senhor vê aí a questão do Centrão? Quem é que saiu mais vencedor nessa eleição, mais à esquerda, mais à direita? Olhando o ponto de vista jurídico profissional, eu posso apontar para você, Jeremias, e isso se reflete na própria Assembleia, houve um aumento expressivo de intervenções, né? Intervenções dos órgãos estaduais nos órgãos municipais. Quer dizer, o município desagradou o deputado de plantão, o presidente de plantão, e aí houve essa intervenção. E isso foi parar na justiça, houve muitos casos na justiça, então a gente precisa melhorar isso, porque se não tem democracia partidária, se vale aquilo que decide o presidente estadual, então a gente não precisa de órgão municipal, o presidente estadual decide tudo, e aí a gente não pode falar em democracia partidária. Então esse é um ponto que eu deixo para os internautas pensarem se a gente tem que seguir numa direção ou em outra direção, né, da democracia partidária. Agora, do ponto de vista político, eminentemente político, me parece que um dos partidos de esquerda, que é o PT, os analistas estão dizendo isso desde ontem, perdeu muito espaço. O PT perdeu muito espaço. Então, isso tem que significar alguma coisa. Em algum momento foi um partido expoente, foi um partido de oposição, foi um partido brigador, mas perdeu bastante espaço. E os partidos talvez com uma nova liderança, vamos ver, né? Talvez com uma nova liderança, um novo nome de um outro partido. A gente vai analisar daqui para frente. Agora, os partidos de centro-direita me parece que se fortaleceram. Houve aí um reequilíbrio, né? O MDB perdeu forças, mas o PSDB também perdeu. O MDB é o maior partido que elegeu, mas perdeu prefeituras, o PSDB também perdeu prefeituras, o PSD conquistou espaços. Então, o centro-direita, essas vertentes de centro-direita, em conjunto, né, unidas, ganharam mais espaço. E isso acho que demonstra a vontade do eleitor, né? A vontade do eleitor, que o eleitor não quer radicalismo, nem para um lado nem para o outro. Quer alguém que pense no bem-estar da população, da sociedade, com equilíbrio, sem radicalismo, sem nenhum tipo de agressividade. Então, vamos ver. Eu acho que esse é o recado das urnas que a gente tem que analisar. Primeiro turno e agora o segundo turno. Doutor Alberto, em relação à transição, como é que o senhor faz essa análise? Esse ano uma transição mais rápida, né? E agora vai ser um corre, né? Cidades como São Paulo, que o prefeito foi reeleito, então tudo bem, é diferente. Mas muitos dos prefeitos têm que
se virar nos 30, como eu vi numa entrevista aí, porque é menos de 30 dias para fazer a transição, colocar a sua equipe aí já de antemão para trabalhar, os secretários, enfim, para janeiro assumir aí com bastante força, né? Como é que o senhor está vendo isso? E isso acaba chegando, às vezes, também na justiça, porque nós tivemos, para citar os Estados Unidos novamente, nós tivemos um mau exemplo, né, do presidente Trump, que negou um certo acesso ao candidato eleito, né? Pois é, Jeremias. E quando você começou a pergunta, eu lembrei dos Estados Unidos. Mais uma vez a gente dá exemplo, né? E aí eu recebi alguns memes do Donald Trump agarrado na cadeira, não querendo soltar a cadeira, né? Evidentemente seria um extremo, eu não acredito que isso iria acontecer na prática, mas no Brasil nunca aconteceu. O Brasil tem essa tradição de fazer tem tradição de fazer uma transição pacífica, ordeira. Lógico que vai ter problema de tempo. Eu também vi uma entrevista ontem, e aí a entrevista foi, né, para o mundo. Então foi o Eduardo Paes, prefeito eleito do Rio de Janeiro, falando que talvez não tenha tempo, né? São praticamente 30 dias aí até dia 1º de janeiro para fazer uma transição com aquele que ele derrotou, ganhou a eleição, né? Uhum. Mas mesmo assim a expectativa é que tudo aconteça de forma pacífica. Eu não imagino o prefeito Crivella, atual prefeito, escondendo os documentos, escondendo os computadores, como fez o Trump lá, e você lembrou. Isso, o Brasil não tem essa tradição, né? Perdeu a eleição, perdeu no voto, paciência, é ruim perder, vai se preparar melhor ou de alguma maneira verificar quais foram os erros, e se não, né, quem perdeu numa próxima oportunidade pode ganhar. Aliás, a gente tem vários exemplos, né? Perdeu, uma hora ganhou. Isso é a democracia, né? Então, o Brasil não tem essa tradição de ter problemas. Agora, essa questão que você levantou do tempo talvez atrapalhe, principalmente nos municípios maiores, né? Saber como é que está a educação naquele município, como é que está a saúde naquele município, como é que são os serviços naquele município, os contratos de tapa-buracos, contratos de transporte coletivo. O prefeito vai ter, esses que foram eleitos agora em segundo turno, vão ter 30 dias para tomar pé dessa situação, mas eu não vejo horizonte para nenhum problema, nenhum empecilho. Agora, doutor, lá no Macapá foi adiadas as eleições devido à falta de fornecimento de energia elétrica, né? Eu queria saber o que esse adiamento pode implicar no processo eleitoral. Tayana, não foi só o TRE, mencionou quando o TRE pediu para o TSE o adiamento da eleição, falou no problema de energia, que felizmente parece que foi resolvido de forma definitiva, né, sem rodízio, essas coisas, mas também teve um problema de segurança pública lá muito grave, sem luz, sem iluminação, a violência cresceu, e aí isso preocupou também a segurança do eleitor ir para a rua e correr risco físico, né? Então, isso motivou que o TSE concordasse e deliberasse em adiar a eleição, que vai ser agora, próximo domingo, dia 6 de dezembro, e segundo turno, se tiver, dia 20 de dezembro. Só para lembrar, segundo turno tem nos municípios com mais de 200 mil eleitores, e Macapá é um município com mais de 200 mil eleitores. Então, se tiver segundo turno, vai ser em dezembro. Eles tiveram um pouco mais de tempo para fazer propaganda, né, com essas dificuldades. Eu fico pensando em fazer propaganda sem luz também, 20 e tantos dias que eles ficaram sem luz. Na verdade, eu acho que isso não foi uma boa coisa, foi uma coisa ruim, né? Ter mais tempo nessas circunstâncias indicou uma dificuldade e um sofrimento para a população de Macapá. Mas eles tiveram um pouco mais de tempo, o que significa que o eleitor também teve um pouco mais de tempo para pensar e, eventualmente, pensar até nas culpas, né? Não botar a culpa no prefeito e nos vereadores, mas pensar, será que eles fizeram tudo que era possível para que a situação não chegasse nesse ponto, não é? Não chegasse nesse ponto de não ter energia por 20 dias, o eleitor teve mais tempo para pensar, e é importante analisar aquilo que acontece na minha casa, no quintal da minha casa. E aí o processo eleitoral vai transcorrer normalmente, primeiro turno, vão ser eleitos os vereadores também, né? Vamos lembrar, não é só prefeito, vice-prefeito, os vereadores também vão ser eleitos, e se tiver segundo turno, lá no dia 20 de dezembro. Agora, aí sim, aí o Jeremias falou em tempo, né? 20 de dezembro, se eleger o prefeito do segundo turno, esse vai ter 10 dias para pensar nos problemas
a partir de 1º de janeiro. Aí é muito menos tempo. Doutor Alberto, nosso tempo já acabou, mas se o senhor puder responder rapidinho, em uns 30 segundos, a gente tem entrevistado prefeitos e muitos dizem assim, pegamos uma enorme dívida. Como é que acontece isso? Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que foi justamente para não deixar que uma dívida se acumulasse e passasse para outra gestão, né? Isso pode vir ocorrendo mesmo devido à lei? A lei existe para proteger as finanças públicas, né, para evitar que ninguém exagere nos gastos, mas às vezes acontece, principalmente nesse momento de pandemia, as prefeituras tiveram que gastar mais dinheiro, né? Então, às vezes tem rombo, às vezes tem déficit. Quem vai analisar isso e se houve motivo justo ou não, e aí analisa cada despesa, é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz um parecer técnico e aí depois a Câmara Municipal julga se mantém ou não mantém esse parecer técnico do Tribunal de Contas. É assim que funciona na prática, Jeremias. Muito bem. Tayana. Tá certo, doutor Alberto Rolo, especialista em Direito Eleitoral. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço novamente o convite. Tayana, Jeremias, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição. Muito bem, Jornal da Rede Alesp segue com as principais notícias do dia. Vamos conhecer um pouquinho do perfil do prefeito reeleito aqui na cidade de São Paulo. Bruno Covas nasceu em Santos, no litoral paulista, e é neto do ex-governador paulista Mário Covas. Advogado, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, e também em Economia na Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Eleito como vice-prefeito em 2016, Covas assumiu a Prefeitura de São Paulo em abril de 2018, quando João Dória deixou o cargo para concorrer ao governo do estado. Em sua carreira política, Covas foi deputado estadual e atuou como secretário estadual de Meio Ambiente durante a gestão de Geraldo Alckmin no governo do estado entre 2011 e 2014. Foi eleito deputado federal em 2014, deixando o cargo em 2017, quando aceitou concorrer com Dória na chapa do PSDB à Prefeitura de São Paulo. O prefeito foi internado pela primeira vez no dia 23 de outubro de 2019, quando chegou ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo com erisipela, uma infecção na perna que evoluiu para trombose venosa profunda com coágulos na perna direita. Os coágulos subiram para o pulmão, causando o que é chamado de embolia. Durante os exames para localizar os coágulos, médicos detectaram um câncer na cárdia, região entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado e gânglios linfáticos. O prefeito passou por sessões de quimioterapia e imunoterapia. Em junho deste ano, durante a pandemia do novo coronavírus, Bruno Covas foi diagnosticado com Covid-19 e trabalhou em casa por 2 semanas até se recuperar da doença. Pois é, olha só, 2.200.000 eleitores não foram às urnas em São Paulo neste domingo em meio à pandemia de Covid-19. Apesar da abstenção ter subido no segundo turno, votos brancos e nulos diminuíram, o que fez com que os votos válidos fossem semelhantes entre os 2 turnos. A capital registrou 30,81% dos eleitores não foram às urnas. Esse índice supera ao registrado ao recorde histórico anterior do primeiro turno em 15 de novembro, quando 29,29% dos eleitores aptos não compareceram aos colégios eleitorais. A diferença no número de votos válidos entre o primeiro e o segundo turno, no entanto, foi de apenas 926. Isso aconteceu porque o número de votos brancos e nulos caiu no segundo turno. Antes de 2020, a mais alta abstenção na história paulistana havia sido registrada em 2016, quando 22% dos eleitores aptos a votar não compareceram às urnas. Muito bem, agora vamos dar uma conferida na programação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo desta segunda-feira, Tayana. Daqui a pouco, às 10h30, está prevista a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, com a finalidade de apreciar a pauta com um item. Às 2h30 da tarde, está prevista a 102ª sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek. E é isso aí, vamos a um giro de repórteres, é isso agora? É isso mesmo, Jeremias. Quem fala com a gente agora é o repórter Sérgio Everton. Bom Olá. dia, Sérgio. Bom dia, Tayana. Bom dia, Jeremias. Tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores, claro, né? Da nossa Rede Alesp, sempre atentos aí ao jornalismo
né, aí da Assembleia Legislativa da nossa, né, TV Alesp. E Ô, Sérgio hoje, Everton, Oi, eu estou fala, vendo Jeremias. você aí com a sua tradicional lousa, não sei se eu posso dizer assim, um quadro, né? Que tem muita informação. Hoje está tudo em branco. É um quadro, vamos dizer assim, um quadro negro. Quadro negro, mas é verde. É uma parede, né? Pintada de... E hoje está tudo em branco, por quê? É para começar uma semana nova, com novidades, é isso? Ah, sem dúvidas. Aliás, um dia lindo, né? Uma segunda-feira linda, maravilhosa, de sol aí, né? A temperatura está um pouquinho quente, né? Em São Paulo, a gente sabe disso, né, Jeremias? Praticamente, a gente sempre faz essa brincadeira dizendo que São Paulo faz as 4 estações do ano num dia só, e é uma verdade, né? E deixa eu te falar, com esse dia maravilhoso, né? Graças a Deus correu tudo bem aí, né? Com as eleições, enfim, não teve, eu estava até ouvindo ontem, não teve incidente nenhum, né? Isso é muito bom, isso é muito importante, né, para a democracia aí do nosso país, claro, né? E eu vim aqui para falar sempre aqui, né, Jeremias? Você que está comigo no plenário, não é isso? Então eu venho falar do plenário de sexta-feira agora, né? Porque geralmente na segunda-feira nós temos o plenário de segunda a sexta, né, Jeremias e Tayana? E na sexta-feira, quer dizer, no sábado a gente não tem o jornal da Rede Alesp, né? Então eu faço um comentário aqui na segunda do que aconteceu na sexta-feira, para que o telespectador continue aí, né, sempre ligado com a gente, com o plenário aí da Assembleia Legislativa. Os deputados na sexta-feira, e a sexta-feira, Jeremias, você sabe, é um dia mais calmo, né, na Assembleia. Sim, sim. É um dia mais tranquilo, né? Exatamente, você sabe disso, né? Os deputados aí têm também as suas bases, né, no interior, e sexta-feira é um pouquinho, né, mais tranquilo aí, não que não tenha sessão, porque é regimental, você sabe disso, né? Ela tem que ter de segunda a sexta-feira, isso é o regimento da casa, mas é mais tranquilo, né? Então nós tivemos poucos parlamentares na tribuna, mas que, né, poucos, mas falaram muito, né? Principalmente a deputada Janaína Pascoal. Só lembrando que o plenário acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 2h30 da tarde, né? E a deputada Janaína Pascoal vem batendo numa tecla aqui, que é essa questão, né, Jeremias, da vacina, né, contra o coronavírus. A gente sabe disso, né? Elas estão sendo aí produzidas, enfim. Mas existe a questão, né, que é discutida por ela que além de parlamentar, né, ela exercendo o cargo de parlamentar, ela também, né, é da área de direito, a deputada é advogada, então ela entende, né, Jeremias? Você que acompanha também, ela entende muito de leis, não é? Exatamente. E ela vem comentando, exatamente, você sabe disso, né? Ela vem sempre comentando aí sobre essa questão do assunto da obrigatoriedade de se tomar a vacina. Então, ela vem ao plenário, na tribuna, e tem discutido sobre isso, tem colocado pontos aí na questão da Procuradoria-Geral da República, né? Porque houve, né, um documento aí da Procuradoria-Geral da República, um parecer, né, que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, afirmando que a obrigatoriedade da vacina, ela é constitucional, viu, Jeremias e Tayana? Isso aí não se tem dúvidas, né? A Procuradoria deixou claro isso através desse parecer. Mas a deputada vem, né, colocando sempre aqui para as pessoas, né, no plenário, falando sobre isso, dizendo que ninguém, né, é obrigado a tomar a vacina à força. Quer dizer, há uma diferença, né, Jeremias? Você vê aí, Tayana? Não é a questão de não ser obrigado. Não, a PGR falou, não, é constitucional. Mas ninguém pode impor, né, à força que a pessoa tome, né, a vacina. Ela deixou claro isso, né, a PGR. A deputada destacou que a Procuradoria, né, falou que essa tal obrigatoriedade, ela não dá ao Estado, veja bem, é o que eu estou falando, né, o poder de vacinar as pessoas à força, né. Então, está meio complicado aí, a deputada vem tentando explicar isso melhor, né. Ela disse que a Procuradoria passou, com esse parecer que foi encaminhado ao Supremo, diz que é constitucional, né, você tem que tomar a vacina, viu, Jeremias e Tayana? Você tem que tomar, né, é obrigado a tomar. Agora, não à força, não se pode, né, obrigar, através da força, que a pessoa tome essa vacina. Então, é uma coisa complicada. Consta, inclusive, no parecer da Procuradoria, que as sanções administrativas, elas poderiam ser um meio, né, aí de garantir a obrigatoriedade, né?
Segundo a deputada, a PGR ela trabalha com medidas de incentivo, né? Sua afirmação da deputada, né? Da deputada Janina Pascoal, no plenário de sexta-feira. E a própria PGR ela deixou bem claro no site dela que ninguém será vacinado à força, tá vendo? A PGR já deixou claro no site dela, né? Nenhum cidadão poderá ser conduzido ao posto de saúde para ser vacinado à força. Por exemplo, pegar o Jeremias, né, Tayana? E falar, Jeremias, agarra no braço e no outro, eu vou te levar à força, né, para ser vacinado. Não. No meu caso não vai precisar, Ninguém... porque eu vou querer sim tomar a vacina assim que ela sair, porque é muito importante, né? Todos nós queremos ficar imunizados. É um tal negócio. Há discussões em relação a isso, né? A questão de tomar a vacina é que se um grupo, vamos colocar 2 grupos, né, Jeremias? Um grupo toma, outro grupo não. É complicado, né? Essa situação. Não é isso? Você falou uma coisa muito interessante. Eu já fiz umas reportagens sobre tomar. isso, e o que acontece? As pessoas falam, os especialistas dizem exatamente isso. Se eu tomo e a Tayana não toma, o que acontece? Eu estou me protegendo e eu estou protegendo ela, mas ela está me protegendo? Então, essa é a questão, né? Daí a obrigatoriedade, porque assim, a questão do coronavírus se colocou para todos, né? Eu uso uma proteção, eu me protejo, mas estou protegendo o outro. Então, a vacinação, ela é para isso, para que todos possam ficar imunizados. Senão, uma parte não toma e aí vai ficar contaminando as pessoas, enfim, né? Muito bem, o que mais que a gente tem? É o grande problema em relação, né, a vacina. Você fala assim, mas não é obrigado. Não, não é. Pela Procuradoria-Geral, como eu falei há pouco, né, ninguém é obrigado a tomar à força a vacina. Agora, se você não toma, você pode estar desencadeando, né, uma situação complicada de contaminação, né? Pode ser que a vacina, se a vacina realmente chegar a 100%, né, e resolver, né, ótimo. Mas você não sabe. A gente tem aí, no máximo, uma vacina com 90%, vamos dizer, né, de eficácia. Então, fica complicado isso, né? Agora, se aquele montante de pessoas não tomarem ali a vacina, se não tomarem a vacina, e o outro montante que tomou, esse exemplo que eu estou querendo dar, né, como é que fica? Quem tomou a vacina pode se curar, né, ou não. Mas quem não tomou, como é que vai saber? Você pode, aliás, esse pessoal que não tomou pode infectar, né, outras pessoas, claro. Não foi vacinado, agora a eficácia da vacina ainda não se chegou a 100% e provavelmente vai ser difícil acontecer isso, né? O máximo que se chegou de uma vacina até agora foi 90, 91, por aí, uma coisa assim, na Jeremias e Tayana, a porcentagem de eficácia dela. Então, é bem complicado isso. Agora, já o deputado Carlos Gianazzi, né, também foi à tribuna e falou da questão do Conselho Estadual aí de Educação, né, que foi, inclusive, já foi publicado no Diário Oficial. Ele concede o óbvio, né, que ele está defendendo aí, que é o não congelamento do tempo de serviço para obtenção da licença-prêmio, essas coisas, né, dos servidores, enfim. Ele afirmou que a lei complementar, que é a 173 aí do governo federal, congelou, né, Jeremias, você lembra disso? Os direitos de evolução aí funcional dos servidores públicos, né, de todo o Brasil. E o deputado Gianazzi vem batendo nisso, né, querendo que seja derrubada, né, essa lei, entendeu? Porque, na opinião dele, isso prejudica, né, a questão de aposentadoria, enfim, benefícios dos servidores. O deputado, né, vem combatendo isso, vem debatendo e combatendo também, né, essa questão toda aí dos servidores, principalmente servidores da educação, né? Mas, enfim, isso aí precisa ser... Inclusive, ele tem um projeto de lei, né, Jeremias, que está em tramitação aí na Assembleia Legislativa, né, um PLC, né, de autoria dele, que mantém aí a contagem de tempo de serviço dos servidores paulistas. Estou falando em São Paulo, né? Sim. Então, o Gianazzi... Oi. Sim, Gianazzi é outro deputado que é bem ativo ali, ferrenho, nessa questão da defesa do servidor, né, principalmente da educação. E esse projeto de lei complementar dele, que é o 32 aí de 2020, né, quer que mantenha essa contagem aí de tempo. Vai estar em tramitação ainda o projeto, né? Você sabe como é que é o procedimento, né, Jeremias? E a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer ainda, né, se vai ser aprovado ou não esse projeto dele. Você ia falar alguma coisa, Jeremias? Não, estou acompanhando aí os seus resumos aí, tá bem interessante. A gente então teve a fala do
na deputada Janaína Pascoal, falando sobre vacina, e o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, sempre aí trazendo as notícias de educação, né? É o que temos, então. É isso que ali hoje, né? Lembrando ao telespectador e a vocês que a gente já falaram na abertura aí do jornal, né, da programação aqui da Assembleia Legislativa, lembrando só mais uma vez ao telespectador que a gente tem, então, o plenário hoje, segunda-feira, né, regimentalmente, né, Jeremias, a partir das 2h30 da tarde, com transmissão ao vivo, né, na nossa rede Alesp e também transmitida pelo YouTube, né, Jeremias? É isso que eu tenho para falar hoje, Jeremias e Tayana. Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Ok, bom trabalho aí para vocês dois. Até. Muito bem. Tayana Conrad, você já esteve na estância turística de São Roque para tomar um vinho? Ainda não, Jeremias, mas falam que lá tem uma ótima programação para quem gosta de vinho, né? Maravilhoso. Tem um caminho do vinho e aí você vai passando, tem várias vinícolas. Dos vinhos, isso, né? Rota dos vinhos. Aí tem as vinícolas, né? E tem os restaurantes. Isso, muito bom. Tem restaurante português, assim, vale a pena. Tá pertinho de São Paulo, né? Eu gosto de fazer propaganda do turismo, porque assim, o turismo é importante, né? É uma economia limpa, né? E tomara que a gente aí, passando todo esse processo da Covid-19, a gente possa sair, passear e viajar bastante. Mas olha só, durante a sua visita à estância turística de São Roque, terra do vinho, o deputado Ataíde Teruel, do Podemos, teve um encontro com o vereador Guto Issa, agora prefeito eleito de São Roque. E a conversa entre eles foi sobre os desafios e necessidades do município e o deputado informou que, conforme ele havia solicitado, foi destinado R$1 milhão para a área de infraestrutura urbana do município. E que estava certo de que essa emenda para a infraestrutura vai possibilitar ao novo prefeito tornar a cidade ainda mais acolhedora, segura e confortável para os milhares de turistas que frequentam lá, além de beneficiar os seus mais de 90 mil habitantes, afirmou o parlamentar. Somados aos R$500 mil já destinados à Santa Casa local e que foram utilizados para a aquisição do equipamento gerador de oxigênio medicinal já instalado, o deputado indicou um total de R$1,5 milhão em emendas para São Roque. E vamos agora, só para fazer um breve comentário, pois cidades turísticas como essa, não é, Tayana? Durante a pandemia não tiveram aí os recursos, né? Que são destinados no estado de São Paulo. Então, essas emendas parlamentares que são destinadas, no caso aí para a Santa Casa, ajudam muito a cidade, né? Claro que cada recurso tem a sua destinação. Turismo é turismo, saúde é saúde. Mas é muito importante porque os municípios perderam muita arrecadação. Mas agora a gente vai de entrevista, é isso? É isso mesmo. A gente vai conversar agora com o economista Roberto Dumas. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o orçamento de 2021. Seja muito bem-vindo, doutor Roberto Dumas. Muito obrigado, Jeremias, Tayana, um prazer estar aqui. Pois é, agora nós estávamos tratando aqui das eleições até agora, mas vai ser a hora de colocar em prática, não é, senhor Roberto? E nós tivemos aí uma considerável queda de arrecadação e eu queria saber em relação ao comprometimento de políticas públicas para o próximo ano. Como é que o senhor está vendo isso? Veja, de fato, houve uma queda de arrecadação, mas, por exemplo, se você der uma olhada até nos jornais hoje, no Estadão, saiu que o socorro da União superou em 24 bilhões o impacto nas contas municipais, ou seja, os municípios estão praticamente com superávit, estão nadando em caixa. E, claro, compensou, mas foi uma ajuda acima do necessário, porque além de você pensar no provento do trabalho, do benefício da Previdência, no final das contas, esses programas governamentais de transferência de renda, você contava com os antigos e com os novos. E esse novo aí ele acabou beneficiando 65 milhões de pessoas, enquanto a estimativa inicial era de 30 a 40 milhões. Você teve um custo de entre 250 bilhões a 300 bilhões. Agora, a partir de outubro, novembro, com ainda essa ajuda que deve estar vindo, o consumo e as vendas ao varejo aumentaram. Então, a receita, sem levar em consideração a ajuda que o governo federal deu, vai trazer mais caixa para os municípios. Foi bom? Olha, foi excelente, é muito bom. A renda dos trabalhadores como um todo aumentou em 4%.
Aí você pode falar, poxa, então quer dizer que os municípios estão com recurso, a política pública vai fazer bem, mas em economia não existe almoço de graça, alguém está pagando por isso. A dívida pública do Brasil saiu de 74% para 100% do PIB, e o déficit primário, ou seja, aquilo que o governo gasta, além do que arrecada sem contar os juros, já bateu 12% do PIB. Você está com um déficit de 845 bilhões. E aí isso acaba prejudicando a dinâmica da dívida pública. No final das contas, foi bom? Foi. O projeto de socorro da União deu aí, no começo da discussão, era que iriam repassar no máximo o que estava estimado que os estados e municípios perderiam, mas depois o Senado ganhou a parada e fizeram um repasse de 60 bilhões. Foi um repasse acima. Agora, muita cautela na administração desses caixas. Por quê? Precisa tomar cuidado com quer dizer, os prefeitos devem tomar cuidado que provavelmente eles estão achando, ou vão achar, não sei, obviamente, que 2021 vai ser uma maravilha. Não vai ser essa maravilha, porque se você pensar no aumento da renda do trabalhador, aumento das vendas ao varejo, aumento do comércio, isso de certa maneira é transitório. Ele foi anabolizado por esse auxílio emergencial, muito obrigado, graças a Deus. Mas esse auxílio emergencial, em que pese que ele vá ser estendido, certamente não vai ser estendido da maneira que está, e precisa saber se for estendido, isso não vai furar o teto de gastos. Ou mesmo assim, não vai furar o teto de gastos, tira do orçamento. Não, você tira do orçamento, você está furando o teto de gastos. É aquela coisa, eu tenho uma dívida de 100, não, mas tira o que você gasta com estado e município. Não, então minha dívida é de 90, então acaba furando. Se furar o teto de gastos, é isso que a gente gosta de falar muito, a chatice do economista. Tem problema? Veja, tem, porque alguém vai financiar. Quem vai financiar? Nós. 75% de quem compra dívida pública no Brasil somos nós. Eu, você, a Tayane, você, Jeremias, que colocamos nosso dinheiro no fundo de investimento, que temos a nossa previdência, que compra título público, que tem nosso fundo de garantia, que compra título público, a seguradora, que compra título público, e os bancos são só 25%. Só que a gente lembra o que aconteceu na década de 70, a gente lembra o que aconteceu na década de 80. O governo acabou monetizando toda essa dívida, e só para você ter uma ideia, de 1980 a 1994, a nossa inflação foi de 12 trilhões percentuais. Está longe disso acontecer, mas isso foi um calote. Ninguém está dizendo que não é binário, vai ter calote. Não vai ter calote, mas o risco aumenta. Quando eu estou vendo que não tem um programa, um ajuste fiscal, veja, não tem problema ser 100% do PIB, o problema é que nós não estamos vendo um ajuste até agora vindo lá na frente. Se não tem ajuste, o que acontece? Nós, financiadores da dívida pública, vamos começar a pedir mais taxa de juros para comprar esses títulos. E essa mais taxa de juros, dado que o risco é maior, acaba limitando o consumo e as vendas ao varejo. Quer dizer, você dá de um lado, mas tira do outro porque a dívida ficou mais cara. Então é uma coisa contraproducente. O que eu quero dizer no bottom line está muito bem, melhorou, mas 2021 acho um pouco difícil achar que nós... Primeiro, não vai ter toda essa alegria vindo do governo federal, nem estadual, e também não vamos ter esse crescimento em varejo, porque não vai ter essa extensão toda de auxílio emergencial. Muito bem, a Tayane tem uma pergunta. Agora, Roberto, explica pra gente um pouquinho, né, qual a influência da nossa economia mundialmente falando. E eu queria acrescentar também o inverso. Qual é a influência nesse tempo de coronavírus, se a gente depende dessa economia internacional ou não? Estamos dependentes mais da nossa economia doméstica. Eu cito isso porque nós tivemos analistas dizendo, olha, depois da Covid, a gente os países vão ter que se reconfigurar e vão ter que produzir mais internamente, porque não dá para ficar dependendo da China para tudo, né? Como é que o senhor está vendo nós temos essa dependência ou não? Em economia, você tem praticamente não, certamente você tem 3 motores de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. Consumo das famílias, que é o meu principal motor de crescimento, investimento,
que não cresce, ou seja, só está caindo em percentual do PIB, e exportações líquidas. É bom? É bom, nós estamos exportando muito para a China, mas também não é o meu maior motor de crescimento. Então, mesmo que a economia mundial cresça, a gente agradece, muito bom, obrigado, só que a gente tem um mercado consumidor maior que o mercado externo. Por exemplo, algum economista que fala não devo depender da China, permita-me discordar de certa maneira. A gente não pode depender de ninguém, unicamente. Por exemplo, fala, mas eu estou só dependendo da China. Sim, mas a culpa é de quem? É deles que compram da gente ou nós que não desenvolvemos outros mercados? E aí também tem o outro lado. Eu só comprei da China, é melhor eu produzir aqui dentro. Também não. Isso seria um tapa na cara das vantagens comparativas. Por quê? O problema não está de eu depender e comprar da China. Qualquer administrador financeiro, ele sabe que não pode depender de um único fornecedor. Porque um único fornecedor, ele pode quebrar. Se a gente falar de país, ele pode sofrer uma pandemia, ele pode sofrer ataques de terrorismo, por exemplo, Estados Unidos, ele pode ter uma revolução, convulsão social. Então não é questão de eu fazer aqui dentro. Qualquer administrador de finanças falaria, olha, eu não tenho a capacidade de fazer, por exemplo, drilling unit para prospectar o pré-sal, etc. Tá, então vou desenvolver outros fornecedores. Por que eu não paquerei a Coreia, Vietnã, Camboja, Taiwan? Ou seja, eu fiquei só dependendo de um. E no final das contas é aquela coisa, a gente acaba culpando o carro pelo atropelamento. Não, veja, a China teve o problema e aí você fala, tá vendo? Não dá para depender. Ora, mas isso é óbvio. Não dá para depender nunca, nem na venda e nem na compra de um só. Em relação à venda, é questão de nós estamos abertos quem quiser comprar nossas commodities. E a China que está comprando mais. Não é bom depender, é óbvio. Em caso de eu comprar, aí a culpa é de quem? Nós botamos todos os ovos na cesta da China. A China teve uma pandemia, mas também não é para produzir aqui dentro, porque eu posso sofrer a mesma coisa. Então, faz alguma coisa aqui dentro, pode fazer, mas desde que seja barato e de boa qualidade, porque senão também não adianta, e diversifique, não fique dependendo só da China. Aí você fala, tá vendo, dependi da China. Não, mas a China não botou arma na cabeça da gente e falou, você tem que comprar de mim. Então cabe ao governo brasileiro, às empresas brasileiras, a tentar buscar um outro país como supplier. Então, mas não vamos esquecer, países estão sempre suscetíveis a choques adversos, inclusive o Brasil. Pois é, e a pandemia mudou muita coisa, mudou tudo, né? Principalmente na economia. Pois não, Tayana? E eu queria saber, né, se o orçamento de 2021, ele pode ocasionar algum comprometimento de investimento em alguma área, e qual seria essa área? Veja, o orçamento de 2021, ele vai ser, nós não vamos ter um orçamento de guerra, né? O orçamento de 2021, esquece o que aconteceu no orçamento de 2020. Em 2020 nós aprovamos o orçamento de guerra e, por enquanto, o orçamento de 2021 esqueça o que nós fizemos em 2020, tá? Vamos pensar que eu tenho que fazer o teto de gastos. O que é o teto de gastos? Veja o que você gastou em 2019, ajuste pela inflação de 2019 e 2020 e faça o orçamento de 2021. É uma maneira de você não furar o teto de gastos. Sem dúvida que ele vai ser menor do que o orçamento de guerra. Então é aquela coisa que a gente está falando. Os prefeitos estão felizes da vida porque tomaram todo esse recurso e agora, aparentemente, quer dizer, não aparentemente, mas anabolizadamente, estão andando com as próprias pernas porque a receita aumentou. Mas essa receita, que nem a gente diz, ela é transitória. Graças ao repasse da União para estados e municípios, sobrou caixa. Mas ano que vem, tudo que está mostrando ou a gente estende esse benefício, esse auxílio emergencial, mas se eu estender, a dívida pública aumenta e nós vamos pedir mais juros, ou não estendemos. Ou seja, então eu estou preso. O problema é o seguinte, sabe, Tayana? O Brasil, eu não estou falando de governo, estou falando de Estado. O Brasil usou demais o Estado. Ele usou demais. Aí você fala, mas você não quer o bem? Veja, ninguém é sete peles que não quer o bem. O problema é aquela coisa, quando você vê que um devedor se torna mais arriscado, você pede mais retorno para continuar emprestando para ele.
Ao pedir mais retorno, por exemplo, só um economês aqui, é só olhar a curva de juros. Ela está inclinando cada vez mais. A gente fala, não, mas a taxa de juros está baixa, está 2%. Não, isso está baixa a Selic para um ano. Se for 10 anos, a taxa de juros já está 8,40. Então, se eu ver que o governo vai querer fazer um novo orçamento de guerra, por mais que nós tenhamos Deus no coração, se eu estou emprestando dinheiro para o governo, eu vou querer mais juros. Porque eu sei que ele não tem, por isso que é o desespero do governo. Falou, olha, a gente pode até estender, mas o que nós vamos fazer para cortar? Porque não tem jeito, alguém tem que pagar. E quem está pagando não são os bancos. Existe aquela falácia, tribute os bancos. Aí você fala, tá bom, então tributa os bancos. Só que infelizmente ele vai jogar isso no spread bancário. Não tem jeito. Então fica aquela coisa, o que a gente pode mexer que não está engessado? Agora, por isso que tem que ir na PEC, né? Desculpa. Pois não. Claro. Nós estamos conversando com o Roberto Dumas, economista, está fazendo uma análise aí sobre o orçamento para 2021, mas eu já quero tratar de 2022 também, seu Roberto, porque é o seguinte, você está em 2021, prefeitos assumindo aí no país todo, e ele trabalha com a arrecadação do ano anterior, enfim, com essa projeção. Mas aí ele começa o ano de 2020 e vai ter que fazer o orçamento de 2021, orçamento de 2022. Se o senhor tivesse uma palavra para os prefeitos, qual seria em relação à prioridade e a pensar que os recursos de 2022 virão de 2021 com uma economia combalida, com talvez dívidas para com o governo federal que foram estendidas, agora vai ser diferente, né? O que o senhor diria para os prefeitos? Sabe o que Jeremias? Por mais que a gente sabe, por mais que seja tecnicamente factível o que nós vamos falar, a hora que você pega uma prefeitura, um estado, etc., que está com eventualmente um superávit de caixa, você fica muito animado. Uhum. Você acaba se animando, você fala, olha, vou tentar entregar tudo aquilo que eu prometi. Uhum. É difícil você não ter uma veia estadia. Você fala, não, espera um pouquinho. Vamos analisar corretamente, porque aconteceu em 2020, vamos pensar, teve uma turbina que fechou e uma turbina que abriu mais do que aquela que fechou. Por isso que a renda do trabalhador subiu 4%. Essa renda do trabalhador subiu 4%, está possibilitando que outubro, novembro e dezembro, as receitas vão ser maior do que você fala, puxa, parece que eu não tive crise. Agora, se você, vamos supor, Excel, uma planilha de Excel aceita qualquer coisa. Se você ver o que você arrecadou em outubro, novembro, dezembro e jogar para 2021, você vai errar. Porque nós não vamos ter essa arrecadação que aconteceu em outubro, novembro, dezembro para todo o ano de 2021. Porque eu não vou ter aqueles benefícios. Então, muito cuidado ao estabelecer o orçamento baseado no que aconteceu nos últimos meses de 2020. O que a gente diz é o seguinte, olha, esquece um pouco o que aconteceu em 2020, que nem nós falamos. A turbina fechou e uma outra turbina abriu mais ainda. Faça um orçamento base zero. Esquece o que aconteceu no passado e vai dar mais trabalho. Orçamento base zero, esqueça o que aconteceu, analise a economia de forma de prognóstico. Porque é mais fácil você pegar, veja, o que aconteceu em 2020? Foi tanto, joga aí 2% a mais e manda bala. Não é. É um ano atípico que a possibilidade de erro, déficits, e você ficar muito animado com esse excesso de caixa, ou seja, errar é muito grande. Então, o que a gente recomenda é, por exemplo, quem sou eu, né, para recomendar, mas nós como economistas, olha, a festa, parabéns, todos foram aqueles que foram reeleitos, mas muito cuidado, porque o orçamento de 2021 e 2022, ele vai ser um desafio enorme. Porque nós não estamos indo num voo de cruzeiro. Ah, não, mas eu estou indo no voo... Não, esse voo de cruzeiro é que nem a gente fala, ele é transitório. Nós vamos baixar 5.000 pés no ano que vem. E é bom a gente deixar claro isso. Não, mas se tiver extensão, é que nem a gente fala, se tiver extensão, nós vamos furar o teto de gasto, porque até agora não estamos vendo de onde vai sair receita para aumentar, fazer uma extensão por 3 ou 4 meses para combater a eventual segunda onda do coronavírus. Então, resumindo, o que a gente acha para o município, olha, você vai ter um desafio enorme. Não dá para olhar o que aconteceu em 2020, 2019 e ir para frente.
a possibilidade de erro e você entrar num déficit é grande. Mas é que na hora da felicidade você fala, olha, ano que vem a gente vê. É muito cuidado com isso, sabe? Porque quando entra dinheiro a gente fica muito feliz e, como eu disse, a veia estadista de todos os prefeitos, etc., de todo político, né? Fala, olha, eu quero mostrar para que eu vim. E na hora você acaba gastando mais do que veio e toma uma pancada lá na frente, pensa junho. Aí você começa a pensar, qual é o meu motor de crescimento para o ano que vem? Quem vai querer investir? Que nem nós vamos recapitular, a gente tem consumo das famílias, investimento e exportação líquida. Consumo, eu estou umbilicalmente dependente da extensão dos auxílios emergenciais. Mas se não tiver extensão, não tem consumo. E se tiver extensão sem reforma fiscal, que eu acho muito difícil, vai furar o teto. Então eu vou dar dinheiro para a população, mas eu vou tirar com outra mão subindo taxa de juros. Que a Selic também vai subir o ano que vem, já que eu não estou conseguindo vender LFTs, que é o melhor título público para a dívida pública. Investimento. Aí você fala, as empresas vão investir? Não precisa ser economista. É questão de pensar, por que diabos eu vou investir em realmente expandir a minha capacidade produtiva em 2021, se eu ainda estou vivendo em determinados segmentos uma capacidade ociosa, não vou crescer como eu estava achando e o desemprego ainda vai aumentar. E eu não sei quem vai ser o presidente de 2022. Então, pensando de forma financeira, eu falo, eu vou estender para 2022. Aí, pelo menos, eu já sei quem vai ser o presidente. Eu tenho uma noção de quem vai ser o presidente. E aí você fala, tá, e as exportações? Muito cuidado com as exportações, porque tudo aquilo que a gente exportava, é difícil ter um novo aumento. Por quê? Quem são nossos principais parceiros? China. Tá. A gente sabe que, por bem ou por mal, nós estamos tendo um tratamento um pouco belicoso com o meu principal parceiro. Ah, mas tem que ser assim. Não. Eu estou fazendo uma análise pragmática. É aquela coisa, gente. Então quer dizer que eu devo brigar com aquele que mais compra de mim. É só mostrar qual vai ser a consequência. O meu terceiro maior comprador são os Estados Unidos de Biden e a União Europeia. O único debate que teve entre Trump e Biden chamou a Câmara e falou, ou a gente vai ter um problema, ou vocês endereçam um problema da agenda ambiental, ou vão sofrer as sanções econômicas. Isso foi música para a União Europeia. Não, mas a culpa não é minha. Ele não quer saber quem é culpa. É questão de a gente baixar um pouco o tom e falar, não, olha, estamos certos ou estamos errados, não podemos responder com as vísceras. Porque quando a gente responde com as vísceras, o que acontece? Você chama a atenção do mundo. Se eu tenho um problema ambiental, veja como eu me coloco no meu lugar. Eu não estou dizendo que eu tenho nem que eu tenho. Se eu tenho, chama todo mundo, não vamos sair correndo atrás da ambulância gritando. Fala, olha, eu tenho esse plano. Se eu não tenho, também chama e explica. Não vamos abrir isso ou aquilo falando. Porque olha só, se a China coloca retaliação em cima das minhas exportações, e muita gente vai falar, mas vai comprar de quem? Sim, talvez 2021 compre da gente, talvez 2022 também. Mas não vamos esquecer que a China já está desenvolvendo outros mercados na África. Então, se a gente acha que nós estamos em berço esplêndido e só tem, da mesma maneira, não podemos depender da China. Eles pensam da mesma maneira. Eu não posso depender só do Brasil. Então, eles já estão desenvolvendo novos fornecedores. Aí, se a China retalha um pouco as minhas exportações, a União Europeia e os Estados Unidos retalham, colocam sanções por causa da nossa agenda ambiental, que é tudo que eles querem, para ajudar o agribusiness dele. E sobrou qual é o meu quarto mercado consumidor? A Argentina. Puxa vida, mas a Argentina está em recessão, não consigo vender carro. Quer dizer, no final das contas, corre o risco de eu estar brigando com todos os meus compradores. Aí eu pergunto, que motor sobrou para eu crescer? Gasto do governo. O governo não tem dinheiro. Então não é questão de torcer. É questão, se eu tiver uma herança estatística, talvez você cresça 4%. Mas, em termos de crescimento real, não deve passar de 2%. Aí você fala, não, mas 2 é melhor que cair 4%. Mas aqueles que estão esperando crescer 4%, a hora que vê que vai crescer 1,5% no máximo, ou 2%, vai ver que a receita que você estava projetando não vai ser tudo aquilo. Por isso que a gente fala, muito cuidado e cautela ao fazer o orçamento. Foi um ano atípico 2020. Portanto, não parta da base de 2020 para fazer 2021, porque ele está cheio de
de pegadinhas, se tem auxílio emergencial, não sei se vai ter auxílio emergencial, é muito complicado. Mas, de novo, o economista fala muito, né? Resumindo, muito cuidado com 2021 e 2022, porque, pelo menos em 2021, eu não estou vendo um motor de crescimento robusto, que vai fazer a gente, olha, agora nós vamos para frente. Eu não estou vendo. Então, acho que o crescimento do PIB, veja, 2018 foi 1,1, 2019 foi 1,1. Se eu falar que o crescimento em 2021, dificilmente passa de 2. Dificilmente passa de 2, por outros motivos que nós nem mencionamos. Por exemplo, o financiamento da dívida pública que o governo, o Tesouro, não está conseguindo rolar. Veja, já é óbvio que o Tesouro não está conseguindo vender títulos públicos de prazo mais longo, e está encurtando o prazo da dívida pública. Muito bem, nós queremos agradecer bastante Roberto Dumas, economista. Temos muito assunto aqui para tratar. Já vou deixar o convite aqui para a gente, para outras intervenções no Jornal da Rede Alesp e também para um programa especial para a gente falar um pouco de vacina, para falar de trabalho, emprego, tá bom? Muito bem, agora a gente vai pra... Muito obrigado. A gente vai para uma comissão agora, para a nossa transmissão, é isso? Isso, é a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento que está acontecendo hoje. Muito bem, você acompanha a partir de agora nas nossas transmissões. E o Jornal da Rede Alesp segue pelo YouTube e as nossas redes sociais. Pela TV aberta você segue com a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Vamos falar então sobre o plenário, né? Olha, no plenário Juscelino Kubitschek da Alesp, a 101ª sessão ordinária foi realizada na última sexta-feira com transmissão ao vivo da Rede Alesp. Na presidência, o deputado estadual Coronel Telhada do Progressistas, que abriu o pequeno expediente para a fala dos parlamentares, pelo tempo regimental de 5 minutos. E na tribuna, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, citou a publicação de uma portaria do Conselho Estadual de Educação. Senhor presidente, foi publicado no Diário Oficial um ato administrativo, na verdade, uma portaria, né, do diretor da Divisão de Administração, do Conselho Estadual de Educação, concedendo, né? E aí eu reconheço que é correta essa publicação, essa portaria, de um ponto de vista, ela é correta porque ela concede o óbvio que nós estamos defendendo, o não congelamento do tempo de serviço para obtenção do quinquênio, da licença-prêmio, da sexta parte. Está correta essa reivindicação que nós estamos fazendo, né? Porque o que houve? Houve a aprovação dessa Lei Complementar 173 do governo Bolsonaro, que congelou as promoções, que congelou, na verdade, os direitos de todos os servidores públicos do Brasil na sua evolução funcional. Houve o congelamento dos quinquênios, congelamento da sexta parte, da licença-prêmio, em todo o Brasil, para todos os servidores. Essa lei complementar, para nós, é inconstitucional, porque ela viola o princípio federativo. E isso é tão verdade, senhor presidente, que nós tivemos acesso aqui a uma vitória importante do Sindicato dos Auditores Fiscais da Prefeitura de São Paulo, que ganhou agora uma causa em primeira instância, né, onde a juíza cassou o ato da Prefeitura de São Paulo, que congelou essa contagem de tempo de serviço de todos os servidores aqui do município de São Paulo, né? Essa ação foi ganha pelo sindicato através do advogado, né, advogado Dr. Farag. Ele ganhou essa ação em primeira instância para os sindicatos dos auditores fiscais da Prefeitura de São Paulo. Nós já tivemos também uma vitória em nível estadual, aqui no interior de São Paulo. Então, a concessão de ações na Justiça mostrando exatamente isso, que a lei complementar, ela afronta a Constituição Federal, porque ela congela, ela retira direitos conquistados em leis municipais e estaduais. É a União invadindo os municípios e os estados. E o deputado Coronel Telhada foi à tribuna para lembrar de datas comemorativas e de conscientização. Hoje, dia 27 de novembro,
de 2020, sexta-feira. Eu quero antes agradecer e parabenizar aqui, cumprimentar os 2 homens da nossa assessoria policial militar. Aqui embaixo o cabo Salvador, o cabo La Placa e o soldado Pereira lá em cima. Agradecer e parabenizar a toda a nossa polícia militar. Hoje, dia 27 de novembro, nós temos 2 municípios aniversariantes. O município de Vargem Grande Paulista e o município de Tabapuã. Um abraço a todos os amigos e amigas. Sobre as datas comemorativas, né, e os trabalhos aí realizados, não é, Tayana Conte, no plenário Juscelino Kubitschek. Aliás, a gente teve a intervenção do Sérgio Everton já adiantando um pouco desse trabalho pra gente, tá bom? E olha, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, falou de um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a obrigatoriedade da vacina contra o novo coronavírus. Vamos ver. Apesar da Procuradoria-Geral da República sustentar essa obrigatoriedade, e eu não vou entrar no mérito, né, se concordo, se discordo, porque são pareceres longos, com muitas nuances jurídicas. Eu até fiz algumas ponderações que preferiria peças jurídicas mais diretas, mais claras, mas eu sei que o mundo jurídico é assim. Mas o ponto é o seguinte, no parecer referente à ação do PTB, a própria Procuradoria que sustenta a obrigatoriedade deixou claro, e o fez de forma ainda mais clara em matéria que está no site, que esta tal obrigatoriedade não dá ao Estado o poder de vacinar as pessoas à força, tá? Isso é muito importante e eu vou ler o trecho do parecer. Questão que se põe quando em discussão a validade da imposição estatal de determinada conduta é aquela relacionada ao modo de obrigar o indivíduo a praticá-la. A redação do espaço de autodeterminação do indivíduo, porque de impacto relevante vinculado a situações excepcionais, recomenda que haja limitação à atuação coercitiva do poder público, de modo que seja o direito individual preservado tanto quanto possível. No caso da vacinação compulsória, fica claro que, assim como em outras situações marcadas pela compulsoriedade, não é compatível com o ordenamento jurídico constitucional, porque é ofensiva à razoabilidade e à proporcionalidade, a instituição de medidas que violem de qualquer modo a integridade do sujeito omisso, por exemplo, forçando-o fisicamente ao ato de ser vacinado com o propósito de alcançar o fim buscado. É máxima do direito romano que ninguém será coagido a prestar fato específico. Relacionado ao dever prestacional, ao âmbito do direito de obrigações, influenciou a ideia da viabilidade de indução psicológica, não física, ao cumprimento da obrigação, sendo o corpo do indivíduo sagrado e imune a constrangimento corporal. Há formas de ação que melhor se harmonizam com o estágio civilizatório atual, que haverão de nortear a regulamentação da diligência estatal. Cita a lei de 75 e diz que nela, exemplificativamente, se previu a apresentação anual de atestado de vacinação, comprovando a sujeição àquelas de caráter obrigatório como condição para o recebimento de salário família. Se os senhores resgatarem minhas manifestações nesta tribuna, lembrarão que eu venho sendo bastante crítica com o discurso de obrigatoriedade da vacina e sustentando que o Estado, a depender da necessidade, em se tratando de vacinas já aprovadas, já regularizadas, poderia até adotar medidas de incentivo. Os senhores vão lembrar disso. Muito bem, vamos falar de alimentação nas escolas, Tayana Conte. Importante, né, a criançada poder ter uma boa alimentação. E tem um projeto que passou recentemente aqui na casa e a gente vai falar dele agora.
É importante. Tem filhos, Tayana Conrad? Tenho filhas, é muito importante. Levam lancheirinha? Não sei não se você prepara a lancheirinha. Levam lancheirinha, sim. Então, olha só, vamos a uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp com Juliana Nabarrete, nutricionista especialista em pediatria da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. A gente vai falar sobre o Programa Estadual de Alimentação Escolar. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Também? Muito bem, vamos falar de comida. É maravilhoso, né? Só que quando eu converso com o nutricionista, depois da conversa eu fico um pouco triste, porque sempre vocês mandam a gente comer menos, né? Então, mais adequado. Mas isso é assim, símbolo de saúde também e mais bem-estar, não é, doutora? Isso. Na verdade, sempre que a gente fala de nutrição, a gente precisa ter medo e achar que eu como menos. Na verdade, já entender o que a gente come para conseguir fazer boas escolhas. Agora, Juliana, vamos deixar o Jeremias contente e vamos falar das crianças, então, que é para ele não ficar triste. Qual a importância de uma alimentação balanceada, então, para o desenvolvimento de uma criança? Antes, eu só queria contextualizar rapidinho, Juliana, desculpa porque aqui a gente está falando de um projeto questão de um projeto de lei que foi aprovado recentemente, né, na Assembleia Legislativa, sobre estabelecer na rede pública uma rede de alimentação mais saudável, né? A gente vai contextualizar daqui a pouquinho, mas, por favor, com a sua resposta. Tá. Bom, para a criança é importante a gente ter uma alimentação balanceada para contribuir com todo o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, todo o crescimento físico, né, peso, estatura, como desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicológico. Então, a alimentação ela contribui com nutrientes que vão ajudar a criança nesse desenvolvimento. Por isso que é importante ter essa atenção especial para a alimentação da criança. Agora sim, eu encontrei aqui. O que acontece? Esse projeto, não sei se a senhora teve acesso, é o projeto de lei 891 de 2019, de autoria da deputada professora Bebel, do PT, né? É um projeto que diz o seguinte: assegura o pleno cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. A gente sabe que muitas vezes a molecada vai lá, na hora do intervalo, corre na cantina e dá-lhe um salgadinho, dá-lhe uma bolacha, né? Então, é por isso que a gente trouxe a senhora aqui para explicar o que é um alimento processado, ultraprocessado, e o que a gente realmente deveria comer, que seria o quê? Um alimento in natura, enfim. Isso, né? O Guia Alimentar da População Brasileira, ele dá as bases das orientações para a gente montar até orientações tanto na clínica, quanto a gente fala de cantinas, de restaurantes, enfim, né? O que o guia mostra para a gente, né? Que a base da nossa alimentação, ela tem que vir de alimentos in natura, então frutas, verduras, legumes, alimentos minimamente processados, que são aqueles que não têm um acréscimo de nenhum tipo de ingrediente, então, por exemplo, um arroz e um feijão, né? Depois disso, a gente tem alimentos processados, que são alimentos que têm acréscimo de algum ingrediente, então uma gordura, sal, açúcar, para preservar, assim, digamos, um pouco das características, né, atuais desse alimento, e os alimentos ultraprocessados, que além de ter esses ingredientes culinários, como sal e açúcar, eles têm outras substâncias, como estabilizantes, conservantes, né, para aumentar, assim, digamos, o tempo de prateleira deles, né. A industrialização da alimentação, ela foi uma consequência, assim, como a questão que a gente tem da industrialização como um todo, né, do crescimento populacional, mas hoje em dia a gente acaba tendo uma inversão aí, né? Eu tenho mais acesso a alimentos ultraprocessados do que alimentos in natura e minimamente processados. Então, essa a questão e, digamos assim, a grande diferença entre eles é esse grau de processamento que existe. Agora, Juliana, a proposta, né, que cria o Programa Estadual de Alimentação Escolar prevê a diminuição na aquisição de alimento ultraprocessado, que são esses que a gente estava falando agora, no ambiente escolar, né? E começa restringindo em 30% os recursos destinados a esses alimentos. Mas a meta é chegar a 10% em 4 anos, né? Qual é a relevância de incentivar um estilo de alimentação mais saudável nas escolas e diminuir a oferta de industrializados?
né? Quando a gente fala disso na escola, a gente está propiciando um ambiente mais saudável, né? Muitas das crianças de ensino de rede pública, a escola é o único local do qual elas têm acesso à alimentação, né? É uma população que vive numa situação de insegurança nutricional muito grande e que, querendo ou não, com a questão agora atual da Covid-19, essa insegurança alimentar ela está muito mais agravada, né? E quando a gente fala de insegurança alimentar, não é simplesmente proporcionar uma refeição. Aí eu pensar qual é esse alimento que eu vou proporcionar para essas crianças, né? Devido até o modelo, muitas vezes, de produção da alimentação nas escolas, se utiliza uma quantidade maior, então, por exemplo, de carnes já ultraprocessadas, muitas vezes, por exemplo, misturas prontas por uma produção de purê, produtos já ultraprocessados, com uma quantidade muito acima de sal, de gordura, que essas crianças elas precisam para a faixa etária, né? Então, quando a gente muda isso, eu vou proporcionar um alimento nutricionalmente adequado para ela, eu vou conseguir cuidar dessa insegurança alimentar do qual essa criança está inserida, e essa criança muitas vezes ela vira esse agente de mudança dessa informação em casa com a família. Agora, então a gente está falando aqui sobre esse projeto de lei da deputada professora Bebel, que trata da alimentação balanceada nas escolas. E eu queria então, Juliana, para você explicar para a gente o que faz no nosso organismo um alimento in natura e o processado e o ultraprocessado, né? Ele vai demorar mais para ser digerido, enfim, né? Qual é o impacto de você, em vez de comer uma maçã no intervalo escolar, comer lá um pacote de salgadinho? Tá. Interessante essa comparação entre a maçã e o pacote de salgadinho, porque fica muito fica claro a hora que a gente consegue explicar, né? Se eu pego um produto muitas vezes ultraprocessado, eu vou ter uma quantidade elevada de gordura, de sal, falando do salgadinho, que a gente sabe que é um produto comum no dia a dia, né? Que fique bem claro que talvez ele não seja um alimento proibido, né? A gente não vai, assim, eliminar totalmente, mas eu preciso entender que ele não precisa ser a minha primeira escolha e que talvez a escola é esse ambiente de mudança que a gente precisa. Então, essa criança ela vai consumir uma quantidade de gordura e de sal muito grande, que não vai ter uma utilidade no corpo dela, para ajudar nas funções vitais. Então, ele vai ali, muitas vezes, começar a propiciar no organismo um ambiente para o desenvolvimento de alguma doença crônica, como um diabetes, estimular, às vezes, um aumento de peso, então, uma diabetes. Hoje em dia, a gente tem um crescimento vertiginoso da questão de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, em crianças, né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho e ver o quanto que a gente pode contribuir para isso, né? Se ao invés do salgadinho, por exemplo, eu propiciar até mesmo um sanduíche preparado na escola, por exemplo, um pão com queijo, ou até mesmo uma fruta de lanche, eu vou estar propiciando diferentes nutrientes para essa criança nesse momento e contribuir com esse desenvolvimento dela, né? Então, a gente sempre fala, não posso deixar de lado, por exemplo, um carboidrato, porque é um nutriente importante para a criança, principalmente em estado escolar, né, em idade escolar, para eu até muitas vezes estimular, né, a concentração dela. Só que não é qualquer tipo de carboidrato. Entre o carboidrato de um salgadinho ou um pão com queijo, um pão com queijo que acaba sendo uma melhor opção, porque eu consigo dar ali uma diferenciação de nutrientes para ela nesse momento que vão contribuir melhor do que uma sobrecarga, digamos assim, de gordura e de sal. É importante falar também, né, Jeremias, que algumas escolas elas já têm esse cuidado em avisar os pais que não pode levar na lancheira certos alimentos, né? E eles incentivam aí que em casa também a gente faça isso. Embora a gente está passando por um momento bastante complicado
Eu que tenho filho em casa posso falar, essa comparação da maçã. Não, eu fico pensando assim, eu não vejo propaganda assim, olha que maçã maravilhosa, olha que laranja, né? Então a luta, eu não tenho filhos, de vocês, com toda essa propaganda, poder colocar na lancheirinha e falar, olha minha filha, né, vamos nas frutas, na verdura, esquece um pouco o salgadinho que você vê na propaganda. E usando essa comparação da maçã e do salgadinho, a gente passa em casa agora, nesse momento de pandemia, as crianças muito ansiosas, pela situação de, mamãe, tá bom, eu como a maçã, mas depois eu vou comer o salgadinho. E aí, como que você sai dessa, né? Agora, voltando aí ao nosso... Eu acho que até... Pode falar. Desculpa, Diana, mas acho que até é uma questão de talvez mostrar isso, que tem hora para você consumir os dois, né? Então, olha, agora aqui nessa refeição é importante a gente comer a maçã. No outro dia, num próximo momento, você pode comer esse salgadinho ou pensar assim, quais são as melhores formas, né? Uma coisa que o Jeremias falou foi muito importante, que a gente não vê uma propaganda sobre como essa maçã é importante. A gente tem uma falha aí, que tem uma questão assim de uma política pública de uma educação nutricional. Então, como trabalhar essa alimentação, como difundir, inserir alimentos in natura e minimamente processados para a população e para a população de criança até idosos, como eles inserirem isso, né? Então, a gente tem essa lacuna aí, né, para trabalhar, né? E nem sempre é tão fácil a gente trabalhar pontualmente em escolas, a gente faz esse trabalho em escolas, faz esse trabalho em hospitais, em consultórios, mas tem essa questão também da divulgação na grande massa aí, a gente tem essa lacuna. Agora, falando ainda, né, desses costumes que a gente tem que começar em casa para que a criança também leve isso para a escola, o que a gente deve observar, nós pais, na hora de comprar um alimento, o que a gente tem que observar no rótulo, principalmente? Tá. A gente teve aí agora uma grande mudança, né, recentemente aprovada pela Anvisa, de diferenciação de rotulagem. Então, que hoje em dia, alimentos que têm níveis acima dos recomendados, né, de sal, de gordura, de açúcar, eles terão na frente uma faixa indicando alto consumo de açúcar, contém alto teor de açúcar, então vai ficar mais viável, né? Mas de uma forma geral, na parte de trás que a gente tem ali o rótulo dos alimentos, o primeiro ingrediente que vem ali no alimento é o ingrediente que contém maior quantidade naquela formulação daquele alimento industrializado. Então, muitas vezes a gente vai comprar um suco para facilitar ali no dia a dia, para enviar para a escola, ou mesmo facilitar o nosso dia a dia em casa. Se eu olhar ali naquele rótulo e talvez aquele meu primeiro ingrediente seja o açúcar, aí eu tenho água, aí eu vou ter aromatizante, depois eu tenho polpa de abacaxi, por exemplo, o abacaxi, que deveria ser o meu primeiro ou o segundo ingrediente, ele está ali no quarto. Então, praticamente, você acaba consumindo uma diluição entre água e açúcar, né? Existem muitas coisas que estão vindo ali nessa tomada para mudança da formulação dos alimentos, para identificação melhor para a população nisso, mas a dica que eu posso deixar é sempre olhar ali os ingredientes. Então, poxa, esse aqui que eu tenho açúcar e água, não é tão legal eu consumir com uma certa frequência, não é legal eu ter aqui tão disponível nem para mim nem para o meu filho. Então, eu vou tentar procurar um outro que eu tenha a água, a polpa de abacaxi. A gente tem muitos produtos que usam, por exemplo, um suco de maçã como adoçante, mas também vão usar um pouquinho de açúcar. Então, a gente tentar ali observar essa ordem dos ingredientes na lista de ingredientes. E essa informação agora recente, que a indústria vai levar um tempo ainda para se adaptar, vai ajudar bastante na escolha dos alimentos e na leitura dos rótulos. Muito bem. Bom, vocês falando aí, eu estava pensando, né? Hoje as nutricionistas têm nos seus consultórios, né? Talvez ela também tenha um demonstrativo de alimentos para as pessoas terem acesso maior, porque nem sempre a gente olha rótulo e entende todo esse processo. Mas eu queria perguntar, por exemplo, o que você acha de nas escolas terem uma hortazinha? Você acha que a gente pode ir mudando a cultura para aproximar também as crianças, o contato com essa natureza que a gente perdeu um pouco? Seria importante para depois ver que aquilo está plantado, foi para a mesa da criança, enfim. Porque o projeto me parece que prevê isso também.
Sim, acho super importante. Ter a horta na escola, a gente consegue trabalhar muitas vezes em 2 frentes, né? Em 3 frentes, na verdade. Eu consigo trabalhar ali nessa frente de fornecer um alimento para a escola e ter uma redução de custo, digamos, para a aquisição desse alimento e até reduzir as perdas desse alimento no processo da escola, né? Eu tenho a segunda, que é essa questão da educação nutricional, né? Então, ter essa inserção da educação nutricional, isso já é um plano dentro do plano de educação. Você ter essas atividades de educação nutricional com as crianças, né? Então, associar, por exemplo, na matéria de português, na matéria de geografia, coisas alimentares, né? Então, informações alimentares ali dentro dessa matéria. E a horta, ela facilitaria esse contato e esse reconhecimento das crianças. E muitas vezes as crianças, elas não reconhecem. Não porque pura e simplesmente elas não querem comer, muitas vezes. Mas na imensa maioria é porque elas estão nessa situação de insegurança alimentar, do qual a família não consegue ter aquisição desses alimentos, né? E a terceira, que eu vejo com muito bons olhos, eu acho que tem que ser um investimento, assim, como cobrança de sociedade civil, como plano, né, tipo, muitas vezes de política pública, talvez essa horta, ela se reverter muitas vezes para aquela comunidade ali dos pais que frequentam a escola, como uma forma de renda, muitas vezes. Então, ensinar muitas vezes esses pais, né, tem esse incentivo aí que a gente fala dessa agricultura familiar, e que às vezes a gente pode fazer nos centros urbanos, pequenos espaços, do qual vão ter famílias que podem se beneficiar disso, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos ter essa probabilidade de hortas nas escolas. Você sabe que eu nunca me esqueci, Tayana, uma professora de ciências que falou para... Eu já não sei se vocês fazem isso, mas já também passou muito tempo. Colocar um feijãozinho com algodão na caixinha de fósforo. Para mim foi aquilo, e cada dia ver ele crescer é sensacional. Imagina a criança que pode ter uma horta de ver as hortaliças crescendo, o professor de ciências vai lá e explica, né? Eu acho sensacional. E nas escolas a gente tem espaço, né? Tem muito, mesmo como a doutora lembrou, mesmo nos espaços urbanos você tem lá um localzinho que dá para fazer uma horta legal e de repente hoje com tecnologia você pode fazer até uma coisa verticalizada, né? Tem muita coisa que hoje a gente pega a internet e vê aí que tem hortaliças que a gente planta no vasinho e dá para consumir, né? Então, muito legal. Pois não, Thay, você ia perguntar? Eu ia perguntar até para não enlouquecer pais e mães em casa quanto ao consumo de processados. Existe aí um equilíbrio? Eu posso deixar a criança comer um pouquinho de processado? Qual é esse percentual? Como que a gente pode adaptar essa rotina da criança para começar também a mudar, né, a alimentação dela? Ter um percentual, falar assim de um percentual, digamos, generalizado, é meio complicado, né? O que realmente, para tranquilizar os pais, né? Vocês também, Jeremias, ficou muito preocupado com a questão de conversar com uma nutricionista, acho que para tranquilizar a todos, a gente precisa conhecer e entender fazer essas escolhas profissionais não, desculpa, essas escolhas nutricionais que a gente tem para fazer, né? Então, vamos supor assim, eu tenho como preparar uma refeição, então vamos pensar numa refeição básica ali brasileiro, arroz, feijão, uma salada de alface e eu vou ter uma carne ali. Eu tenho como opção comprar um produto pronto, ultraprocessado, que nem o nuggets, que é uma comida, digamos assim, para as crianças super requisitada pelas crianças. Ou eu posso ter a possibilidade até de produzir esse nuggets em casa, ou de tentar fazer uma formulação, de tentar fazer uma preparação de um bife empanado, ao invés de ser frito numa grande quantidade de óleo, eu conseguir preparar ele no forno, né? Então, fazer essas pequenas mudanças, às vezes, de olhar para alguns alimentos que a gente julga serem mais fáceis para preparar no nosso dia a dia, a gente tentar se planejar, se organizar para proporcionar essa alimentação mais variada, com menos alimentos ultraprocessados, e não pensar que, às vezes, esse ultraprocessado, ele está, assim, proibido, eliminado totalmente. Eu tenho aí até pelo menos uns 2 anos evitar que as crianças tenham contato
com açúcar, com grandes quantidades de sal. Então, a gente evitar dar muitos alimentos processados para aquelas crianças pequenas. Após os 2 anos, a gente entende que muitas vezes o convívio social, ele não propicia todos esses cuidados, né? Então, pensar muitas vezes na escolha. Se eu tenho ali um biscoito recheado e se eu tenho talvez um biscoito sem recheio, evitar dar diariamente esse biscoito recheado, né? A gente entende que muitos desses alimentos, eles têm um custo muito mais baixo, então que a população acaba achando que não achando que é o que eles têm acesso e é o que muitas dessas pessoas foram ensinadas a comer e o que elas podem comprar. Então, se a gente começar ali da escola, mostrar, muitas vezes fornecer, né, ensinar como fazer, mostrar que a gente pode fazer diferente, eu consigo aos poucos ir diminuindo esse consumo, né, e aos pouquinhos mostrar ali, hoje tudo bem, né, você vai comer um biscoito, mas uma quantidade menor, amanhã é o dia do lanche da tarde ser a fruta, né. Tem uma dica muito bacana que eu costumo dar, é realmente sentar com a criança, né, a família sentar com a criança e montar um cardápiozinho ali do que teriam nas tardes, né, ainda mais nesse momento que as crianças estão muito mais em casa com os pais, que todo mundo tem uma demanda muito grande de trabalho, todo mundo está trabalhando de casa. Então, tentar montar ali um cronogramazinho dos lanches para ir desenvolvendo até essa questão da responsabilidade da escolha para a própria criança, né? Quando a gente fala da alimentação da criança, os pais têm uma responsabilidade de fornecer, né? Mas as crianças, elas têm responsabilidade nessa questão de começar a aprender, né? Então, os pais, eles fazem esse papel de fornecer o que a criança precisa. E aí, trazer ela para o mundo, ensinar para ela a escolher, é uma grande chave para a gente mostrar que... e tirar um pouco dessa questão das coisas estritamente proibidas, né? Hoje em dia, a gente põe alimento em 2 caixinhas, eu costumo falar. Aqueles totalmente proibidos e aqueles saudáveis e, entre aspas, milagrosos para a nossa vida. Na verdade, se a gente entender o que é cada um deles, a gente consegue fazer escolhas. Quando a gente coloca nessas caixinhas, assim, tipo, proibido e permitido, aquela pessoa que só tem acesso, que recebe, às vezes, somente aquele alimento, ela gera um sentimento de culpa, que é uma coisa que a gente também não quer, né? Então, a partir do momento que a gente começar a entender as escolhas, o consumo de ultraprocessados, ele entra no equilíbrio na alimentação do dia a dia e a gente consegue viver em harmonia com todos os alimentos, ter uma boa relação com essa comida. Tá certo, Juliana. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Conversamos agora com a Juliana Navarrete, ela que é nutricionista especialista em pediatria da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada a vocês, obrigada, Jeremias, obrigada, Tayana, pela oportunidade. E vamos voltar com esse assunto aqui, porque comida é muito relevante. Eu falei que eu fiquei triste, porque eu entrevistei uma nutricionista, ela falou, olha, cada latinha de cerveja equivale a um pão. Você tomou 5 latinhas, você comeu 5 pãezinhos, né? Então você vai ficando triste. Mas só que, conforme elas vão orientando a gente, aí a gente vai entendendo. Agora, que dirá as crianças? Para de comer pão. Então, agora, que dirá as crianças que precisam... E isso que ela citou no final é relevantíssimo, né? A questão da mãe e do pai dar o exemplo, cozinhar, né? Mostrar o que está fazendo, né? Porque se o pai cata um salgadinho toda hora, também a criança é o espelho do pai, né? Eu não posso falar muito que não tenho filhos, mas a Tayana Conrad, sim, e é um bom exemplo porque está aqui em perfeita... Mas a gente come escondido, entendeu? A gente dá a maçã e come salgadinho. Não pode. Mas eu sei que você come maçã, que você come sempre aqui. Vamos falar de, olha só, injúria racial e também racismo. Muita gente não entende a diferença e tem uma decisão importante que você vai entender agora. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou na semana passada para que o crime de injúria racial seja imprescritível. Na visão dele, a injúria em razão de raça deve ser equiparada ao racismo e punida a qualquer tempo. No voto, Fachin afirmou que o racismo existe no Brasil. O Supremo analisa o caso de uma idosa que ofendeu um frentista de posto de gasolina em 2013, com declarações racistas. A defesa da acusada afirma que o crime já prescreveu, portanto, a cliente não pode ser punida.
O julgamento foi interrompido e deve ser retomado nesta semana. Para Fachin, o racismo é um problema estrutural e grave da sociedade brasileira. Para o magistrado, a injúria racial não pode ser dissociada do racismo, tendo em vista que as características são as mesmas. O ministro disse ainda que é inegável que a injúria racial se impõe, baseado na raça, tratamento diferenciado quanto ao igual respeito à dignidade dos indivíduos. Muito bem, pois é, porque o racismo ele não prescreve, né? E a injúria racial prescreve. Então, a depender dessa decisão, muita coisa pode ser alterada, já que é uma decisão aí da alta corte. Muito bem, vamos conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. Olha, são 172.850 mortes confirmadas até às 8 horas desta segunda-feira. É o que aponta o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O balanço indicou que 261 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 6.313.679 casos foram confirmados. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai com uma entrevista com o prefeito. A gente tem conversado aqui, Tayana Corrente, com vários prefeitos. Agora que a gente já anunciou aí que as 57 cidades faltantes para a eleição do segundo turno já foi concluída, a gente está entrevistando os prefeitos para saber dos desafios, né? Porque, inclusive, quando um fala sobre a região dele, pode se espelhar para outra região. Os desafios são muitos, orçamento menor, né? Mas a saúde, principalmente no próximo ano, vai ter grandes desafios, mas a gente quer saber deles exatamente como é que eles devem construir esse mandato aí a partir de 2021. E o que a gente percebe, né, Jeremias, não sei nas suas entrevistas também se você percebeu isso, um investimento grande das secretarias e dos municípios para tecnologia, inovação e empreendedorismo, né? Muito importante isso que você citou, porque você tem que pensar a longo prazo. É o que a gente colocou na entrevista há pouco, né? Você tem um orçamento do ano anterior para trabalhar neste ano. Então, 2021, você vai trabalhar com um orçamento que já está previsto, de receitas e tal. Mas e daí? A economia passando dificuldades. Você tem que pensar no futuro e nessa molecada aí, eu falo molecada carinhosamente, que é a nossa juventude que precisa estudar. Eu tenho conversado com prefeitos e eles falaram, olha, a gente investiu em Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com muitos cursos, as FATECs, né, faculdades técnicas e ETECs também. Então, assim, isso é muito relevante porque tem que pensar em 2021, 2022, 2023. E se não for pela educação, não tem outro caminho. E aí é importante pensar em tecnologia nesse sentido, né? Porque a gente sabe que já existia aí uma preparação para que a gente começasse a ter esse ensino híbrido também, as aulas virtuais, mas pegou todo mundo de surpresa, né, Jeremias? Todo mundo de um dia para o outro precisou se adaptar, professores, alunos, os pais. Então é muito importante esse investimento em tecnologia, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o modo aí de educação em 2021, se vai voltar presencial. Exatamente, investimento em tecnologia e políticas públicas também. Eu tenho conversado com prefeitos e secretários de educação e a gente vê uma disparidade muito grande. Então, você vê um município com baixa arrecadação, eles usam lá um WhatsApp, um Facebook para mandar E, claro, no nível do governo do estado, teve os programas, tudo. Só que assim, você tem a educação dos pequenininhos, a maioria são os municípios que são responsáveis, né? A pré-escola, os primeiros anos, né? Então, aí já não é do governo do estado. Então, é muito díspare. Municípios com mais recursos, eles usam lá grande tecnologia para todo mundo. E às vezes o município que está do lado está sofrendo grandes dificuldades. Então, acho que um papel das políticas públicas é exatamente equalizar. Claro que isso tudo é uma grande novidade, mas acho que a gente pode aprender bastante com esses desafios aí que a pandemia está trazendo para todos. Exatamente. O intuito dessas entrevistas que a gente vem fazendo aí, todos nós, né, é realmente levar ideias, né? Porque às vezes está acontecendo, a Secretaria de Educação de certo município está fazendo algo que está dando certo, e aí a gente leva isso para toda a população e às vezes chega a Secretaria do município vizinho, como você disse, que às vezes está passando por uma dificuldade exatamente naquilo, né? Pois é, a gente, já que você que acompanha o Jornal da Rede Alesp, eu acho que a gente já falou aqui sobre balanço de eleições, o orçamento, falamos sobre esse tema muito interessante sobre a alimentação no governo do estado e também, agora, daqui a pouquinho a gente deve entrevistar o prefeito de Arujá
E vamos ter também, Tayana, olha só, tudo isso no Jornal da Rede Alesp ainda hoje. Olha, o secretário de Saúde de Guarulhos, que vai tratar de um balanço da saúde em Guarulhos. Nós vamos conversar com o prefeito reeleito de Araraquara, com uma advogada para falar sobre 13º salário. Se você não gastou tudo na Black Friday, então aproveita, porque daí você ainda tem aí a primeira parcela do 13º salário, que a gente até vai conversar com a advogada, mas hoje é dia 30 de outubro, né? De novembro. De novembro. Hoje é a data para a primeira parcela, né, do 13º Isso, a data salário. limite para essa primeira parcela, né? E aí a gente vai falar sobre uma lei também que trata aí junto da Covid-19 também. Vamos conversar ainda sobre liberdade religiosa. Isso é um tema bastante interessante também com a deputada Damares Moura, um pouquinho mais para frente do jornal, Tayana. Exatamente. E agora a gente vai falar sobre as negociações da dívida da Sabesp. Pois é, a Sabesp iniciou na última sexta-feira a sua Blue Friday para negociar dívidas com vantagens ampliadas. Segundo a empresa, o mutirão de negociação será realizado exclusivamente pelos canais digitais da companhia, com possibilidade de parcelamento dos débitos em até 15 vezes. A ação acontece até o dia 31 de dezembro e é voltada para os imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, seja na capital, Grande São Paulo, interior ou litoral. A expectativa da Sabesp é realizar cerca de 100 mil negociações até o final de dezembro. Na Blue Friday, a companhia promete disponibilizar ao cliente uma proposta especial para a quitação da dívida. A ação tem como objetivo aproximar o cliente da empresa, flexibilizar a negociação e regularizar também. Serão enviadas mensagens SMS e comunicados por meio de ligações avisando os clientes sobre a ação. Para negociar, basta ter em mãos o documento de identidade, o RG, CPF e uma conta de água onde aparece o número do registro geral do imóvel. Isso, aquele RGI. Além da quitação de débitos, os clientes podem aproveitar a oportunidade para atualizar o cadastro junto à Sabesp ou então tirar dúvidas sobre outros assuntos. Importante ressaltar que o parcelamento em até 15 vezes ofertado neste mutirão só está disponível nos canais digitais da Sabesp. O espaço onde o cliente pode negociar são agência virtual e aplicativo Sabesp Mobile para celulares com sistema operacional Android ou iOS. Notícia legal, né? Porque às vezes a pessoa está com um débito ali e, poxa, a água é uma questão fundamental, não é, Tayana? Então, assim, aproveitar, se você tiver oportunidade, vai lá, faça a sua negociação junto à Sabesp, que aí você consegue em 15 vezes, né, tendo a oportunidade, poder aproveitar essa oportunidade. Muito bem, agora a gente vai a mais uma entrevista no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos conversar com Luiz Antônio Camargo, é isso, prefeito eleito do município de Arujá. Ele vai nos falar sobre a expectativa para o mandato do município. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Arujá está aqui pertinho de São Paulo, né? E aí a gente vai conversar com o prefeito para saber aí, olha só, região do Alto Tietê, região metropolitana de São Paulo, 40 quilômetros aqui da capital paulista, né? É o que a gente costuma dizer que são cidades dormitório muitas vezes, né? Mas essas cidades elas têm se ampliado, às vezes conseguem um parque industrial, empresarial importante, e aí elas vão se desvinculando dessa questão de ser apenas uma cidade de dormitório, que é muito bom, né, Tayana? Porque você tem a independência, ninguém quer ficar dentro, ainda mais, salvo engano, Arujá é pela rodovia Raposo Tavares, eu acho. Não, é Dutra. Pela Dutra. Ainda bem que a Tayana Conte me atualizou. Qualquer uma dessas rodovias, não importa elas, todas elas para chegar em São Paulo, você pega congestionamento, né? Então é muito melhor que os municípios tenham a sua independência financeira, não dependam de outras cidades somente para girar a sua economia. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho com o prefeito Luiz Antônio de Camargo. Ele é do PSD, ele foi reeleito ele foi eleito para poder administrar a cidade aí a partir de 2021. Então daqui a pouquinho a gente fala com ele, né? Muito bem, vamos falar das festas de final de ano. Já montou sua árvore ou tá montando, Tayana? Já montei. Já montou? Pode. Você é rápida, hein? Sim, mas a gente já tá aí, ó, amanhã é dia 1º de dezembro, tem que montar a árvore de Natal. Monta lá também, Jeremias. Vamos montar todas as árvores. Eu já fui na minha mãe montar lá, né? E é bom, porque o espírito natalino, ele traz sempre muita alegria, confraternização, e quanto mais a gente puder desfrutar, melhor. E olha só, as festas de final de ano incrementam de maneira significativa a venda dos comerciantes para garantir a melhor compra. No entanto, o Instituto
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, que é o IPEM, diz que o consumidor deve ficar atento. Segundo o IPEM, no caso dos produtos sazonais para as ceias de Natal e Ano Novo, como panetones, vinhos, espumantes, Chester, peru, tender, presunto, pernil, pescados e carnes em geral, cereais, pães, além de frutas in natura e secas, lentilha, entre outros produtos, é preciso verificar a indicação de peso e volume. Pois é muito importante isso porque toda vez que alguma coisa é embalada, a gente tem que prestar atenção bastante, principalmente essas questões que você citou aqui, ó, presunto, pernil, né? E verificar o peso. E olha só, tudo que é embalado, considerado pré-medido, ou seja, é considerado pré-medido, ou seja, consumidor pesado sem a presença do consumidor e deve obrigatoriamente conter informação de peso e de volume. O consumidor deve verificar a fidelidade de informações dispostas na embalagem dos produtos, tanto aqueles que vêm embalados diretamente da fábrica, como os que são manuseados ou fracionados pelo ponto de venda. E de acordo com o IPEM, o consumidor também pode utilizar as balanças disponibilizadas pelo supermercado, geralmente na área de hortifruti, para realizar a conferência. Se o valor for menor ou igual que o conteúdo nominal descrito na embalagem, o consumidor está levando menor quantidade de produto que aquela pela qual está pagando, pois o peso da embalagem deve ser descontado. E neste período do ano, o IPEM São Paulo intensifica a fiscalização destes produtos a fim de garantir que os consumidores adquiram os produtos de acordo com as normas nacionais. Pois é, muito importante, você geralmente está ali na área do hortifruti, vai lá, pesa também direitinho, se você tiver alguma dúvida, é o que orienta aí o IPEM. E olha só, a partir de meia-noite de terça-feira, dia 1/12, 1º, entra em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias concedidas no estado de São Paulo. Os valores foram publicados no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Segundo o governo do Estado, a atualização da tarifa segue os critérios contratuais com a correção de inflação pelo indicador econômico, IPCA, acumulado entre julho de 2019 e junho de 2020. De acordo com o governo do estado, o reajuste deveria ter entrado em vigor em 1º de julho, conforme estabelecido em contrato da concessão válido para as rodovias das 3 principais etapas do programa de concessões rodoviárias do estado de São Paulo, mas foi postergado em razão da pandemia de Covid-19. O adiamento também contemplou as praças de pedágio da concessionária Entrevias, que teria atualizado em 6 de julho, mas passa a valer também em 1º de dezembro. E ainda, segundo o governo estadual, 19 praças de pedágios de diferentes rodovias que levam ao interior e as praias do litoral paulista e litoral norte não terão reajuste em suas tarifas. O Jornal da Rede Aleste fica por enquanto por aqui. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí, para acompanhar as principais notícias do dia e também aqui do Parlamento. Nós vamos voltar rapidinho. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Aleste.